Os animais, no auge de suas vidas, são criaturas verdadeiramente magníficas. Mas precisamos verificar se eles estão tão saudáveis por dentro quanto aparentam estar por fora. Conforme o animal envelhece, muitas doenças, como a doença renal, tornam-se comuns. Os rins de seu animal de estimação desempenham muitos papéis, como remover resíduos do sangue, controlar a pressão arterial, estimular a medula óssea para a produção de glóbulos vermelhos e hormônios. Não há sintomas iniciais para a insuficiência renal. Os sintomas da doença renal crônica só se tornam perceptíveis após 75% de perda de função renal. Nessa fase, percebe-se que o animal bebe mais água, urina mais, perde apetite, peso e torna-se menos ativo. No entanto, seu veterinário pode fazer o diagnóstico a partir de 25% de perda de função renal. Um check-up precoce e detalhado da função renal, juntamente com um controle e nutrição corretos, podem ajudar a proporcionar ao seu animal de estimação uma vida mais longa e mais saudável. A doença renal é uma doença silenciosa. A saúde de seu pet se revela além da beleza. Converse com seu veterinário sobre um check-up precoce. Boa noite e bem-vindos ao VetSmart TV. Esta noite transmitiremos a terceira de 4 palestras do Fórum Online VetSmart de Nefrologia, que ocorrerá ao longo do mês de março. Este aqui ao meu lado é o professor Júlio Cambraia, o nosso palestrante, e eu sou Luiz Altieri, o seu apresentador. O tema de hoje será Doença Renal Crônica, Diagnóstico Precoce, Estadiamento e Melhores Resultados. Todos que estão assistindo ao vivo receberão, através do e-mail cadastrado no VetSmart, o certificado de presença online. O seu nome no certificado será exatamente aquele cadastrado no VetSmart. Então, se você deseja atualizar o seu nome, acesse a área de cadastro nas plataformas VetSmart e faça a alteração. A transmissão de hoje tem o patrocínio da Royal Canin. A precisão nutricional é parte do DNA da Royal Canin. Sua ciência e profundo conhecimento das reais necessidades nutricionais de cães e gatos gera produtos inovadores. A Royal Canin compartilha sua paixão, contribuindo com a saúde e bem-estar dos animais de estimação em todo o mundo. Como patrocinadora, a Royal Canin oferece um modelo anatômico de rim 3D que será sorteado hoje ao final da palestra. Para participar, basta se cadastrar e assistir aqui com a gente a transmissão de hoje. Além desse sorteio, todos que assistirem às 4 palestras do Fórum Online VetSmart de Nefrologia também concorrerão a um estetoscópio Littmann. O vencedor desse prêmio será divulgado na última palestra do Fórum. O professor Júlio Cambraia é docente da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais e é também membro do Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinárias. Agora eu vou passar a palavra ao professor que vai iniciar a sua palestra. Bom, boa noite. É sempre um prazer muito grande estarmos em discussão de um tema sempre muito agradável, que é a nefrologia, e um tema em evidência hoje. Existem algumas áreas da medicina veterinária que têm crescido muito por exigências e necessidades da própria sociedade, da forma como as pessoas vêm cuidando dos seus animais de companhia, né? Hoje até intitulados de filhinhos, netinhos, né? Como nós já estamos habituados a ouvir isso dentro dos nossos consultórios. Eu acho que essa necessidade de aproximação das pessoas, né, com os animais de estimação tem feito com que haja uma grande mudança na própria medicina veterinária. Isso tem causado um estímulo ao conhecimento, tem causado um estímulo ao avanço nas pesquisas, nos trabalhos, nos medicamentos. E reuniões como essa sempre criam uma condição de muito prazer, porque nos promove e nos possibilita, inclusive, conhecimentos que nós possamos transmitir e trabalhar esses conhecimentos dentro dos nossos consultórios. Nós vamos falar de um tema que é um tema antigo, mas com grande movimentação, a própria doença renal crônica. Ela vem se movimentando muito desde a sua identificação, né, da sua classificação e mesmo os resultados das suas possibilidades de tratamento. Durante muito tempo, a doença renal crônica foi tida e considerada uma doença por não ter cura, não se tinha o que fazer pelos nossos animais, os nossos pacientes.
Recebíamos esses animais dentro dos nossos consultórios e dávamos a triste notícia de que ele era um animal condenado à morte, que era uma questão de tempo. Ficavam abandonados nos fundos dos quintais, sem receber muitos cuidados, pois não tínhamos muito o que fazer por esse paciente. As pessoas, então, entristecidas, obviamente, recebiam essa notícia, levavam seu animal para casa e, de tempos em tempos, esses animais eram conduzidos novamente às clínicas para receber um tratamento paliativo, com uma fluidoterapia. Só que esses animais, na maioria das vezes identificados como animais idosos, velhos, eram animais já com uma condição, uma característica que as pessoas realmente já não tinham muito a sensação de que alguma coisa poderia ser feita por esse animal. Muita coisa tem mudado. Até a forma de tratar esse idoso vem mudando muito, né? Nós estamos numa situação em que as pessoas hoje, com a melhora do poder aquisitivo, com a informação, né, que elas recebem com muita facilidade, tem feito com que elas, pela aproximação, por essa afetividade, tenham mudado muito o seu comportamento. E nós também temos que mudar o nosso comportamento em relação mesmo a doenças como a doença renal crônica, né, conceituada como uma doença terminal. Animais idosos, né, conhecidamente, são animais que têm possibilidade de serem portadores de doença renal crônica. Mas animais jovens, animais sadios, saudáveis, podem também, por condições de alguma má formação, alguma característica de transmissão hereditária de doença, podem também ser doentes renais crônicos. E o nosso papel importante é de identificar esse paciente, não só aquele que chega passando mal, mas também aquele animal que de repente não apresenta nenhuma alteração clínica. Essa afetividade, então, tem transformado muito a medicina veterinária, tem nos possibilitado estudar e aplicar o conhecimento. Eu acho que isso é uma grande vantagem que nós estamos levando dentro dessa condição de relacionamento das pessoas com os animais de companhia. Doença renal crônica pode ser classificada ou conceituada como uma condição caracterizada por uma lesão renal irreversível e uma perda progressiva das funções renais. Então nós temos aqui duas palavras-chave importantes que caracterizam a doença renal crônica. Ela é irreversível, não tem cura, eu não tenho como voltar atrás ao processo, e ao mesmo tempo ela é progressiva. Então essas duas expressões que classificam, caracterizam muito bem a doença renal crônica, nos faz pensar então como que eu vou lidar com essa situação, como que eu vou abordar o meu paciente. Os rins desses animais estão atrofiados, diminuídos de tamanho e apresentam um tecido cicatricial fibroso, hipertrofia dos néfrons remanescentes. Os néfrons que sobraram deste rim trabalham mais, estão sob estresse. Nós vamos discutir isso daqui a pouco, porque é um ponto importante que nós vamos verificar que a condição de estresse dos néfrons remanescentes diminui ainda o seu tempo de vida. E por não ter cura, então, propõe-se o que a gente chama de tratamento conservador, incluindo aí nesse tratamento, como uma base muito importante, uma dieta especial. O doente renal crônico pode chegar ao seu consultório com um indivíduo que não tem nenhum tipo de alteração clínica. Você pode identificá-lo de uma forma casual, um acidente de análise, de avaliação, de exame, e você descobre que ele é um doente renal crônico por algumas características que nós vamos também comentar daqui a pouco. Ou ele pode chegar com uma característica de apresentando uma excreção renal ruim, apresentando alguns resíduos de catabólitos na corrente sanguínea, modificando o seu comportamento, apresentando inclusive alterações clínicas. Esses animais muitas vezes têm transtornos gastrointestinais, apresentando vômitos, diarreias, e que também podem ser pequenas características que sinalizam essa condição de que a gente chama de uma uremia, ou de resíduos nitrogenados em grande quantidade na corrente sanguínea, que seria mesmo uma simples azotemia. A diminuição do interesse pelo alimento desses animais, devido a essa condição de resíduos de catabólitos na corrente sanguínea, é muito comum.
Então, nós temos um animal com dificuldade para se alimentar. Ele pode ser comparado quase que como um paciente portador de um câncer, né? Ou na medicina humana, na área humana, como um portador de Alzheimer, que perde o interesse, perde a vontade, o prazer de se alimentar, porque os estímulos que levam ao prazer de alimentação desse animal estão diminuídos. São comuns nesses animais a poliúria. Com a progressão da doença, sinais clássicos da doença renal crônica, que não de alteração clínica, de animais estáveis, está relacionado principalmente à poliúria, à polidipsia e o emagrecimento. Então, essa muitas vezes é a forma de identificar esse paciente. E, obviamente, esse excesso de urina, ou esse grande volume de urina produzido, carrega com ela vitaminas, e essas vitaminas, muitas vezes importantes, estão em carência nesse animal. Essa movimentação que a nefrologia vem tendo nos últimos anos, devido à sua importância e muito associado a, como já dissemos, a condição de criação dos animais, associado à boa qualidade de vida, à longevidade, faz com que, então, como disse, o interesse pelas áreas de conhecimento relacionadas aos fatores de deterioração corporal pela idade, como os problemas cardíacos, os problemas oncológicos, osteoarticulares ou neurológicos, vem de encontro, então, à nefrologia dentro desse cenário. Então, esse estímulo a essas áreas do conhecimento não poderia, obviamente, a nefrologia estar fora dele. Foi criado, na década de 90, uma sociedade conhecida como Sociedade Internacional de Interesse Renal, a IRIS, né? Constituída por médicos veterinários, a maioria do hemisfério norte, professores de instituições de ensino superior, que vem com um propósito de estudar em grupos problemas relacionados à nefrologia e propor para nós, médicos veterinários, algumas condutas, ou o que a gente poderia dizer de protocolos, de diretrizes, propriamente dito, de como lidar com algumas situações. Então, essas diretrizes propostas por associações são muito importantes, porque elas podem nos orientar melhor de como lidar com uma determinada situação. A Sociedade Internacional de Interesse Renal tem uma proposta, uma diretriz para a doença renal crônica, onde eles a denominam como estadiamento ou classificação da doença renal crônica. Propõe, então, que a doença renal crônica, que tem essa característica de um processo irreversível, seja classificada em 4 estágios diferentes, tanto para cão quanto para gatos. Essa classificação da doença renal crônica a divide, pela proposta do Grupo IRIS, em estágio 1, 2, 3 ou 4, relacionado à sua gravidade. Por esse quadro, nós podemos observar que o ponto-chave para essa classificação é o valor da concentração sérica da creatinina. Isto feito em animais estáveis, hidratados e em jejum alimentar 8 a 12 horas. A condição para essa classificação as condições de hidratação e jejum são indiscutíveis e é uma exigência para que você possa ter segurança para classificar o seu paciente. De acordo com o valor da creatinina, então, nós podemos verificar que a doença é mais ou menos grave. Há uma correlação direta entre o valor da creatinina e a taxa de filtração glomerular e, associado a isso, a perda de néfrons. Nós temos uma perda maior ou menor de néfrons e os nossos doentes renais crônicos não estão numa mesma condição, eles podem estar numa condição melhor ou uma condição pior. Então, dessa feita, a gente tem uma
uma orientação, um norte proposto por essa associação de como lidar com esse paciente a partir do momento que eu o classifico e dentro desse documento oferecido pelo Grupo Íris, que está nesse site, o www.iris-kidney.com, de livre acesso, sem necessidade de login e senha, você pode então obter essas informações em um rico documento, inclusive orientando da forma do tratamento para esses pacientes. O Grupo Íris propõe ainda o que chamamos de uma subclassificação ou subestadiamento, avaliando a perda de proteína na urina, bem como a pressão sanguínea. São 2 subestadiamentos, o da proteína e o da pressão sanguínea, para avaliarmos a necessidade de intervenção caso o animal apresente perda de proteína na urina, caso ele tenha uma alteração de pressão sanguínea. Monitorar e tratar a proteinúria e a hipertensão são fundamentais para esse paciente, pois são 2 condições que geram, por trabalhos já reconhecidos, a progressão da doença. Há ainda, recentemente, uma proposta de avaliação do doente renal crônico através do método de exame do SDMA. A dimetilarginina simétrica, o SDMA, é uma forma de avaliar a filtração glomerular e é muito mais sensível do que a creatinina. Pequenas variações do SDMA podem sinalizar para modificações que podem gerar, inclusive, a necessidade de uma conduta diferenciada. Alguns animais em um estágio que tem um SDMA acima de um valor esperado podem ser considerados, inclusive, já num estágio posterior, o que significa que nós temos um novo cenário de um novo marcador que pode modificar muito também as nossas condutas. O Grupo Íris propõe que o doente renal crônico seja identificado por alguns critérios. Exames de laboratório e exames de imagem são as principais formas para identificar esse paciente. Valores de creatinina sérica são o marcador principal e número 1. Através dele, eu classifico o paciente. Esse paciente pode ser identificado também por variações da densidade urinária, presença de proteína na urina, caso seja possível um exame histológico do rim, mostrando então alterações histológicas, o SDMA com valores acima de 14 microgramas por decilitro e alterações na imagem de ultrassom. É uma situação, às vezes, um pouco delicada quando nós identificamos um paciente com potencial para ser portador de doença renal crônica, mas não há variações ainda na creatinina. A densidade ainda está dentro dos valores de normalidade, a densidade urinária. Ele não apresenta proteinúria. Nós normalmente não fazemos o exame histológico no nosso dia a dia. O SDMA seria uma oportunidade muito importante para nós identificarmos esse paciente. E, às vezes, normalmente, a melhor percepção para identificar um doente renal crônico cujos valores de creatinina ainda estão normais, que é o animal do estágio 1, é a alteração da imagem de ultrassom. Então, é um excelente sinalizador para a identificação da doença renal crônica. Muitas informações vieram ao longo dos últimos anos. As informações que nos permitiram uma identificação da doença renal crônica e a sua característica. E um médico humano, da área humana, um professor da Universidade de Harvard, inclusive um pesquisador muito ativo ainda, vivo, o professor Barry Morton Brenner, tem um trabalho realizado na década de 70 que nos permite uma identificação e um conhecimento muito importante a respeito das características da doença renal crônica depois de instalada. Essa característica da doença renal crônica depois da sua instalação
ela nos faz entender que ela, na maioria das vezes, em praticamente todos os animais, ela não estabiliza. Ela apresenta uma característica de que hoje o paciente doente renal crônico está numa condição, amanhã ele estará pior. E o que explica essa progressão da doença é um estado inflamatório crônico associado a um aumento da pressão intrarrenal. Essa condição em que o rim apresenta uma série de áreas de cicatriz e fibrose, com perdas importantes da massa e da área renal, estimula, por efeito hemodinâmico, pelo sangue, chegando pela artéria renal, um importante aumento da pressão intrarrenal. Essa hipertensão glomerular, como conhecemos, causa como consequência a condição da característica da doença como uma doença progressiva. E essa situação que gerada pela hipertensão e que gera também a condição de progressão está associado principalmente à inflamação crônica dos glomérulos e à sua morte por um processo conhecido como glomerulosclerose e à perda de albumina do interior do glomérulo para o interior dos túbulos. Este efeito de proteinúria, de albuminúria, gera nos túbulos processos inflamatórios, cicatrizes e fibroses que provocam a destruição dos túbulos. Isso foi observado, então, pela pesquisa desenvolvida pelo professor Brenner, de que a doença renal crônica ela é caracterizada como uma doença irreversível e progressiva, pela condição de que a hipertensão glomerular gera inflamação glomerular e gera glomerulosclerose, assim como a hipertensão glomerular causa proteinúria e destruição tubular. Se eu perco glomérulos e perco túbulos, eu perco o néfron. E essa é uma das características mais importantes, porque esse conhecimento é que vai me permitir entender que as minhas ações para este paciente, como eu não tenho como reverter o que já foi perdido, estará relacionado então a tentar controlar e minimizar esse grave problema da hipertensão glomerular. É com base nisso que as propostas de tratamento conservador têm como principal ação. O controle da hipertensão glomerular, então, é uma forma muito importante de nós minimizarmos a questão da condição da progressão da doença renal crônica. A medicina humana controla isso muito bem. E a medicina humana tem trabalhos hoje que provam e comprovam que a sobrevida do doente renal crônico humano, que era de cerca de 2 a 3 anos, passa para 8 a 10 anos com o controle dessa hipertensão glomerular. Nós temos já hoje sinalizações importantes na medicina veterinária do uso de algumas substâncias, como a gente vai discutir, com essa expectativa e perspectiva para o tratamento conservador. Vamos falar um pouco mais agora sobre a questão da nutrição. Vamos entender um pouco melhor como a nutrição pode entrar dentro dessa condição de tratamento da doença renal crônica. Os conceitos de nutrição e saúde vêm modificando muito nos últimos anos. Nós passamos a alimentar melhor os nossos animais. E isso tem aumentado muito a condição e a qualidade de vida. Eu costumo brincar e dizer que o que um animal é? Na verdade, ele é o que ele come, o que ele bebe, né? Se ele bebe uma água boa, bem tratada, o alimento é um ponto muito importante, então, para a manutenção e a qualidade de vida deste animal. Então, nós hoje temos uma condição de um aumento de expectativa de vida muito grande dos nossos animais, em geral. As indústrias de alimento têm permitido que as dietas para esses pacientes, para os animais em geral, né, mesmo a manutenção, seja uma dieta muito equilibrada e muito bem balanceada. Esse conceito de alimentação e nutrição e saúde mudou muito nos últimos anos.
E as mudanças são consideradas recentes, né? A década de 80, por exemplo, o conceito era alimentação, fornecer energia e restos de alimentos humanos. Já pulando aí para os anos 90, né, final dos anos 80, aí já entra um conceito de nutrição, aonde idade e atividade modificam os alimentos industrializados para os animais. E já na década de 90, né, final dos anos 90, entra o conceito nutrição e saúde, colocando idade, atividade, raça, a fisiologia. E um pouco depois, ou um pouco junto, vamos dizer assim, a esse período, nós já temos também o conceito das dietas relacionadas aos problemas de saúde, mais especificamente, conhecidas também como dietas de prescrição. Esse é um exemplo de uma dieta para cães, né, das primeiras aí fabricadas aí na década ainda de 70, né, já com um conceito da importância da industrialização do alimento para os animais. O doente renal crônico, ele é um paciente que tem algumas características e a dieta se torna muito importante para ajudar no tratamento desse paciente. Ele tem uma excreção ruim. E pelo fato dele ter uma excreção ruim, acumula muita substância que deveria ser eliminada pelos rins. O controle da proteína, o controle do fósforo, do sódio e o controle do pH da dieta influenciam sobremaneira a qualidade de vida desse paciente e de forma do seu dia a dia e de forma também para a sua expectativa de vida, para a sua característica, vamos dizer assim, ainda de uma expectativa de longevidade para esse animal. A dieta do doente renal crônico, ela deve ser ainda uma dieta que deve permitir um acréscimo de vitaminas hidro e lipossolúveis. As fontes de energia são geradas em geral pelas fontes de carboidratos e gordura, pela necessidade de controle das proteínas, e elas devem permitir uma manutenção de um aporte nutricional para que esse animal então não tenha nenhuma ausência, nenhuma falta. É importante da gente entender que as dietas intituladas, especificadas como dietas renais, elas têm restrições, mas não têm faltas. Isso é muito importante porque a gente tem que entender que, na verdade, não falta nada para o nosso paciente. O tratamento, como a gente já começou a perceber, para o doente renal crônico, ele está relacionado a 3 pontos muito importantes. A dieta é fundamental para todo e qualquer paciente. Esse estado inflamatório renal do doente renal crônico, que é uma condição crônica, pode ser minimizado e beneficiado com o uso de anti-inflamatórios naturais e antioxidantes. E a pressão glomerular, o efeito, então, causador do estresse, do glomérulo, inflamação e destruição, e o causador da proteinúria, esse estado inflamatório intrarrenal, pode ser minimizado com o uso de substâncias que visam minimizar também essa condição de estado hipertensivo. Hoje nós temos trabalhos que comprovam que os inibidores de ECA, principalmente as bases de benazepril, as substâncias que têm como base o benazepril, contribuem sobremaneira para esse estado hipertensivo. Então, com esse cenário, nós podemos entender que fazem e devem fazer parte do tratamento de um doente renal crônico estável, sem maiores necessidades, ou seja, se ele não é anêmico, se ele não tem transtornos gastrointestinais importantes, se ele não tem uma hiperfosfatemia importante, ou outras condições que são características da doença renal crônica no estágio mais avançado, mas com uma base mínima, a dieta, os anti-inflamatórios naturais com antioxidantes, normalmente à base de ômega 3 e antioxidantes, e o benazepril como uma fonte de controle dessa hipertensão. Esta pode parecer uma prescrição simples, mas é uma prescrição muito objetiva e muito eficiente, muito eficaz. Ela é também uma base do tratamento do doente renal crônico humano.
E essa simples ação pode permitir para esses animais uma longevidade associada a uma qualidade de vida, que é um cenário muito importante. Muitas informações vêm sendo colocadas, expostas por pesquisadores. O professor David Posen e um grupo de outros colegas da área da nefrologia publicaram um trabalho que é uma base muito importante para nós entendermos a respeito da terapia da doença renal crônica. Um trabalho de um compilado de estudos, traduzindo então numa condição em base de evidência. Ele, dentro desse trabalho, chama a atenção então da importância da nutrição, do controle do fósforo nas dietas, bem como do sódio, da ação do ômega 3 antioxidantes e dos inibidores da enzima conversora de angiotensina. Em relação à questão da nutrição, mais especificamente, um trabalho muito importante que deu informações a respeito do resultado que a dieta promove sobre o doente renal crônico, comprovou que a dieta estava associada a 72% da redução de risco de crise urêmica ao longo de um estudo de 2 anos. A dieta controlada em compostos como proteína, sódio, fósforo, acrescida de ômega 3, antioxidantes, algumas vitaminas, permitiu, então, e comprovado nesse estudo, que estes animais tinham uma condição em que eles ficavam livres de sinais de uremia 2 a 5 vezes mais do que cães alimentados com dietas de manutenção. Isso, então, mostra a condição de qualidade de vida que a dieta permite para o doente renal crônico. Associado a isso, foi comprovado uma sobrevivência de mais de 3 vezes maior nos cães alimentados com a dieta renal do que cães alimentados com dietas sem controle ou dietas sem restrições. Então, a recomendação para a prescrição de uma dieta renal, ela está relacionada, a princípio hoje, para animais que têm um valor de creatinina aí, próximo de 2 mg por decilitro, que é uma comprovação, inclusive, respeitada até pelo grupo IRIS do início da introdução da dieta. O trabalho ainda nos informa a comprovação do aumento de sobrevida, a redução do risco de uremia e uma melhor qualidade de vida. Trabalhos recentes já vêm mostrando que, através de métodos mais sensíveis, como a medida do SDMA, prova que a introdução da dieta, inclusive numa fase muito inicial, como esse trabalho para cães e o trabalho para gatos, provando que há uma importante melhora do estado geral do paciente sob aspectos de resultados de exames, que justifica, talvez, já a introdução da dieta numa fase ainda muito anterior. Esses são trabalhos que já nos mostram novos cenários. A conclusão desse trabalho, por exemplo, é que os resultados já sugerem que cães não azotêmicos, já com o SDMA elevado, doentes renais crônicos precoces estágio 1, quando alimentados com um alimento de teste projetado para promover envelhecimento saudável, isso é um grupo de animais idosos e alguns deles já portadores de doença renal crônica, então é uma dieta controlada, muito semelhante à dieta renal, são mais propensos a demonstrar uma função renal melhor em comparação com os cães alimentados com dietas à escolha do proprietário. Então essa é uma sinalização que começa a mudar, inclusive, um cenário, porque há uma expectativa e uma tendência de que os tratamentos da doença renal crônica devam ser introduzidos o mais rápido possível. Não esperar que a doença evolua para então, a partir daí, introduzirmos os tratamentos. Então, marcadores muito sensíveis, como vem sendo provado o SDMA,
podem ser uma estratégia muito importante para nós verificarmos que algumas ações tomadas de forma precoce podem favorecer muito a condição do nosso paciente. Vamos falar um pouco sobre algumas características específicas do alimento industrializado, aqui mais especificamente da linha renal. Nós temos diferentes fabricantes desses produtos no mercado, né? Quero tomar a liberdade de falar especificamente dos produtos fabricados pela Royal Canin, uma empresa de origem francesa de grande respeito e renome internacional, muito respeitada e uma empresa muito antiga. As dietas renais têm como foco importante a observação do controle da proteína, do fósforo, do sódio, acréscimos de vitaminas, ácidos graxos essenciais e ainda algumas outras substâncias que beneficiam o nosso paciente. Elas têm como objetivo tornar mínima a formação de catabólitos proteicos, então o controle da proteína é muito importante. Prevenir e reduzir os sinais e as consequências de uma uremia, deter e retardar a progressão da doença. Então ela entra num conceito de tratamento conservador com princípios de renoproteção. Ela ainda deve evitar o acúmulo de fósforo e sódio que estará em excesso nos animais doentes renais crônicos pela dificuldade de excreção e eliminação dessa substância. Devem ainda repor vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Então, como disse, esse efeito renoprotetor da doença renal, das dietas renais, ele é um efeito esperado. As dietas renais têm alguns objetivos a serem cumpridos. O apetite, o interesse pelo alimento é uma das formas com que o animal, então, busca se alimentar. Pelas restrições da dieta renal, nós podemos observar que nós temos algumas dificuldades, talvez, em alimentar esses nossos pacientes. Primeiro, as restrições já modificam algumas características da dieta. Segundo, a falta de interesse do animal pelo alimento. Então, é uma situação realmente sempre muito delicada. Todos vocês sabem disso, né? Nem todos os pacientes doentes renais crônicos aceitam o alimento com facilidade. O apetite ou o interesse vem de variedades de perfis aromáticos, textura, o calor do alimento, muitas vezes, também tem influência. O doente renal crônico muitas vezes apresenta aversão pelo alimento por uma náusea crônica. E o odor é um dos pontos primeiros que atrai o animal pelo alimento. Olha que interessante, cães têm cerca de 40 vezes mais receptores de odor do que o homem e os gatos 15 vezes mais. Então, o cão tem muito mais atrativo pelo odor, inclusive, do que o gato, e obviamente muito mais do que o homem. Mas, por outro lado, o homem tem cerca de 5 vezes mais receptores gustativos do que os cães, e chegando a 19 vezes mais do que os gatos. Os gatos, por exemplo, não sentem o sabor do açúcar. Então, nós temos aí uma diferença e que nós não podemos simplesmente nos compararmos aos animais. Existem diferentes importâncias, existem importantes diferenças entre essas espécies, né? Então, o estímulo ao apetite vem primeiramente pelo odor, seguido da palatabilidade, da textura e do calor a partir do momento que o animal, então, tem um encontro da boca com o alimento, né? Então, esses pontos são chaves e, obviamente, as indústrias, sabendo disso, trabalham muito essa parte. Vamos falar um pouco sobre alguns componentes da dieta, porque é uma situação muito importante para nós discutirmos com os responsáveis pelos animais. Nós temos uma responsabilidade de propormos uma nova dieta, dentro de uma condição, às vezes, delicada, de animais que são acariciados e recebem o carinho dos responsáveis, muitas vezes até pela boca, né? Recebendo agrados, recebendo petiscos.
E nós agora vamos fazer uma proposta de uma restrição nutricional, e nós precisamos de compreender e entender bem o que tem dentro de uma dieta dessa, para que nós possamos ter liberdade e facilidade de discussão. Proteína deve ser controlada em quantidade de cerca de 2 a 2,2 gramas por quilo dia para cães e 3,5 a 4 para gatos, gramas por quilo dia. E essa quantidade de proteína, além, né, de ser restrita na quantidade, ela deve ser também, por causa da restrição, apresentar uma qualidade. Então nós temos que trabalhar o que a gente chama de uma proteína de alto valor biológico, para fornecer uma quantidade boa de aminoácidos essenciais, ser bem digerida e bem absorvida. O fósforo entra aqui também como um composto de restrição. Curiosamente, se nós controlarmos todos os efeitos que a doença renal crônica promove em um animal, mas não controlarmos o fósforo, os nossos pacientes vão morrer. O fósforo aqui, ele é retido por uma excreção ruim. E ele é um grande causador de progressão de doença renal crônica. O controle do fósforo pode minimizar ou evitar a condição do hiperparatireoidismo secundário, né? Prevenindo osteostrofia renal, osteostrofia fibrosa, e inclusive também evitando, pelo controle do fósforo, calcificação de tecido mole, que é muito frequente, se nós perdermos o controle, então, do fósforo sérico. Alguns estudos que foram realizados têm como importância o que ele provocou como efeito para o resto da vida. Esse foi um estudo realizado aí entre os anos 80 e 90 por 3 grandes pesquisadores da área da nefrologia e nutrição, o professor Delmar Finco, Scott Brown e Wayne Crown, da Universidade da Georgia, onde eles estudaram o efeito proteína e fósforo sobre os rins de animais. Eles fizeram um estudo com 4 tipos de dieta e controlaram a proteína e o fósforo dessas dietas. Dietas com pouco fósforo, muita proteína, pouco fósforo, pouca proteína, muito fósforo e muita proteína e pouco fósforo. Então eles conseguiram aí fazer o controle do efeito proteína e fósforo. Eles estudaram quase 50 animais e um estudo de 2 anos, onde eles provocaram uma redução renal desses animais. O resultado desse estudo nos comprovou e fez com que fosse o suficiente para que nós tivéssemos um conhecimento eterno de que o controle do fósforo é muito importante, pois eles comprovaram que os animais que receberam restrição de fósforo tinham uma sobrevida muito grande comparado àqueles animais que não tinham restrição de fósforo. Por outro lado, curiosamente, os que tinham restrição de proteína não apresentaram muita diferença com aqueles que tinham uma concentração mais elevada de proteína na dieta. Mas o grande trunfo desse trabalho é que a comprovação de que os resultados revelaram que a restrição do fósforo foi um importante fator no manejo nutricional do cães portadores de doença renal crônica, amenizando a progressão da doença e retardando a mortalidade. Curiosamente, por outro lado, a restrição de proteína não afetou nem a condição de progressão e nem a mortalidade. Mas nós sabemos que a restrição de proteína é importante para evitar as condições que nós conhecemos como as crises urêmicas. Sódio é importante também de ser controlado, pois é muito comum que o doente renal crônico apresente hipertensão sistêmica. É sabido que cerca de 70% a 80% dos doentes renais crônicos vão desenvolver hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica primária em cães e gatos não é comum, mas a hipertensão sistêmica originada da doença renal crônica é muito frequente. E cerca de quase 60% dos doentes renais crônicos vão desenvolver hipertensão sistêmica. E trabalhos já comprovaram que animais com a pressão arterial em torno de 180 milímetros de mercúrio são mais propensos a desenvolver uremia, apresentar lesões em órgão-alvo, morrer, quando comparados aos animais
que tem pressão arterial sistêmica normal. Precisamos de energia para a realização das diversas funções corporais. E a energia aqui, para esse animal, é fornecida principalmente por fontes de carboidrato e por fontes de lipídios. A restrição proteica faz com que a proteína consumida seja utilizada para outras utilizações que não a fonte de energia. Então nós temos aí uma grande quantidade de lipídios e carboidratos propiciando e fornecendo então essa energia, né? Uma forma importante de você verificar, né, se a quantidade de energia fornecida está dentro do adequado são com avaliações de peso, do hemograma, da albumina sérica, porque um desequilíbrio energético vai provocar perda de peso, anemia, hipoalbuminemia, agravando sinais de uremia e reduzindo ainda a expectativa de vida do animal. Ômega 3, ômega 6, os ácidos graxos essenciais vêm tomando uma importância muito grande. Obviamente o ômega 3, que a gente considera que é o ácido graxo bom, e o ômega 6, que é o ruim, entre aspas, mas nós sabemos então que os efeitos do ômega 3 com o seu efeito antioxidante, anti-inflamatório, tem promovido, então, um benefício muito grande em diferentes situações. Para o nosso doente renal crônico, consagrado e antigo, isso já introduzido na dieta, sabido, então, dos seus benefícios anti-inflamatórios, reduzindo a inflamação, a pressão glomerular e alterando as concentrações de lipídios plasmáticos, preservando a função renal. A sua associação com 6 vem por causa da fonte, que são fontes mais baratas de ômega 3, né? Geralmente estão associados a um ômega 6, mas a quantidade de ômega 6 dentro da dieta relacionada ao ômega 3 ainda não é suficiente para os seus efeitos mais pró-inflamatórios. Então nós temos na dieta mais um componente importante e é uma situação bem interessante porque é o consumo diário. É o consumo diário por um período longo. Então é como se nós já estivéssemos medicando através do nosso alimento. Os antioxidantes entram aí também como fatores importantes, aí, controladores de efeitos danosos ao organismo, provocados pelos oxidantes, né, obviamente, né? Vitamina E, C, taurina, luteína, outros compostos antioxidantes, né, com a função de minimizar o estresse oxidativo que vai contribuir para a progressão das lesões da doença renal crônica. E associados os antioxidantes aos ômega 3, nós temos aí um benefício fantástico para os nossos pacientes. Só a título de curiosidade, e a título também de ilustração, a arginina, por exemplo, já foi constatada que estimula a produção de óxido nítrico, que é um fator de relaxamento endotelial muito importante, e que promove vasodilatação, auxiliando a reperfusão, né, sanguínea capilar, reduzindo a pressão glomerular. Então nós temos aí alguns componentes que são colocados através de estudos, de pesquisas, na dieta e quando dados diariamente, por muito tempo, tem um efeito acumulativo importante. Vitaminas, minerais e fibras também têm que ser acrescidas na dieta, né? Os animais perdem muita vitamina por apresentarem uma urina em grande volume, né? Com um número reduzido de néfron, nós ainda podemos ter uma hipercalemia ou um acúmulo de potássio na corrente sanguínea. Por outro lado, pelo fato do animal apresentar uma poliúria, ele pode ter, curiosamente, uma condição até de hipocalemia. Esse desequilíbrio do potássio na corrente sanguínea estimula, então, algumas ações e o citrato de potássio proposto nas dietas renais minimiza esses efeitos colaterais aí de uma hipercalemia. Costumo brincar dizer que eu gosto muito de plus da ração. Então, quando eu verifico uma dieta, eu vou verificar também quais são as características dessa dieta.
industrializada. E aí eu verifico então quais os compostos que estão ali. E quando eu verifico alguns compostos diferentes, eu procuro então ver quais são as propostas para isso, né? As dietas renais, elas são ainda acrescidas desses plus, né? Nós temos a polpa de beterraba, por exemplo, né, que tem uma ação muito interessante, porque ela permite uma ação mecânica de fibras no bolo fecal, sobre a parede intestinal, contribuindo aí para o trânsito intestinal, né? Além disso, tem uma ação fermentativa que cresce e estimula a produção de micro-organismos que produzem ácidos graxos voláteis, melhorando o trânsito e a nutrição, além de estimular o crescimento de bactérias que dependem de nitrogênio. Se eu tenho uma população importante de bactérias dependentes de nitrogênio, o consumo deste nitrogênio por essas bactérias vai reduzir a produção de ureia. Então, nós temos aí, de forma muito inteligente, captadores de nitrogênio e redutores de concentração de ureia sérica. Então, a polpa de beterraba, que está presente, então, em dietas renais, ela tem esse grande benefício. Um outro agregado importante encontrado na dieta é o psyllium, um componente da semente da planta Plantago ovata, que melhora o trânsito intestinal. Então, olha que interessante, ele pode reduzir a taxa de açúcar no sangue, auxiliando no tratamento da hipertensão arterial, auxiliando também na eliminação de toxinas e sem nenhum efeito colateral. Esses agregados, vamos dizer assim, eles então trazem benefícios para o paciente e gosto sempre de frisar, diariamente, sobre um tempo longo e dentro do alimento. Observem a característica básica de uma dieta renal, aqui como apresentada da Royal Canin Renal Program. Observe o percentual de proteína proposto para cães, em torno de 16%. Na dieta renal clássica para gatos, 21%. O fósforo, sob controle num percentual baixo, e para gatos, em torno de 0,68%. O sódio já em torno de 0,27% e para gatos 1%. As dietas, como a gente até viu, acrescidas de vitamina C, E, para elevar a imunidade, um ômega 3 e ômega 6 numa proporção de 5:1 em relação 6 e 3, fibras de beterraba. Então nós temos aqui, como apresentado, em uma dieta comercial, todos os componentes, isso aqui é só um resumo, né? Aqueles todos que eu comentei estão aí presentes na dieta e que vão trazer esse benefício para o nosso paciente. A Royal Canin tem também a linha renal para gatos, Renal Special, né? E com movimentações da linha renal para este ano, dentro de uma expectativa de que nós teremos outros produtos novos aí para prescrevermos para os nossos pacientes. E falando em prescrição, é um momento muito delicado, porque é um momento onde nós temos aí um papel muito importante para discutirmos a dieta com o responsável pelo nosso paciente. Eu sou muito rigoroso em relação neste momento. Primeiro, eu discuto muito a importância da dieta, explico muito a dieta. E, em hipótese nenhuma, uma indicação minha é feita diferente de que numa prescrição. Então, todas as dietas que eu recomendo vão sob forma de uma prescrição em bloco receituário. Então, isso transmite uma seriedade neste momento. Essa de indicar uma dieta, compre na loja e passe a dar, isso, sem dúvida alguma, depõe muito contra essa proposta tão importante. Nós temos aí fatores que podem prejudicar um pouco, então, a importância devida, né, da dieta. Então, nós é que temos essa responsabilidade de mostrar a importância da dieta. Nós temos que prescrever,
nós temos que convencer o proprietário da importância e temos que fazer o animal comer. Então nós temos aí um trabalho difícil, né? Quais são as principais justificativas para convencer o responsável do nosso animal, né, em tratamento para a utilização da dieta? Um dos recursos que eu uso é que ela é um alimento que medica. Ao invés, digo eu, ao responsável pelo animal, de prescrever uma dieta comum e prescrever um monte de medicamento, nós já estamos medicando através da alimentação. Então as restrições ou os acréscimos estão sendo feitos com o alimento. A dieta normal e vários medicamentos são necessários caso eu não use uma dieta específica. Há um risco de descompensar caso o animal coma qualquer coisa. Então, ele passar mal e ser dirigido a um hospital, uma clínica e necessitar de tratamentos, encarece mais ainda ao proprietário. O custo mais elevado da dieta normal, associado a medicamento e internação, é uma boa forma de você discutir e convencer o responsável por esse paciente, então, para a necessidade de uma dieta específica. Os petiscos causam descompensação e até risco de óbito, e a gente tem que ser muito enérgico nessa hora. A gente tem que, então, abolir todos os petiscos que podem causar uma mudança no equilíbrio da dieta. A dieta, ela é como se fosse um medicamento em dose certa. Então, nós temos aí um importante papel de prescrever uma quantidade correta e evitar qualquer outro tipo de alimento que modifique a qualidade da dieta. Então a indústria tem um enorme trabalho em colocar todos os compostos na quantidade ideal para aquele paciente, então isso promovendo, como a gente pode dizer, que facilitando a vida do tutor. Pelas restrições, as dietas em geral têm uma palatabilidade reduzida frente a outras dietas. Elas têm, por outro lado, um rigor na quantidade. Então, essas condições, essas dificuldades que temos, né, nos faz com que a gente tenha um trabalho talvez um pouquinho maior no convencimento, né? Temos restrições a petiscos e ainda temos o custo dessa dieta, que tem um valor agregado um pouco mais elevado do que comparado com outras dietas. É muito importante, no momento dessa situação da prescrição, nós respeitarmos o quadro da relação quantidade-peso. E devemos respeitar a proposta da indústria. Olhando o quadro quantidade-peso, nós temos aí uma forma muito boa e prática de nós verificarmos para o momento da prescrição. E confesso eu que eu me dirijo sempre ao aplicativo do VetSmart para obter essas informações que estão ali contidas para a nossa então, prescrição. Considerar que pode haver então uma diferença individual. Um animal que você prescreve uma certa quantidade pode comer um pouco menos. Outros animais que você prescreve uma certa quantidade podem comer ou ter a necessidade de uma quantidade maior. É sabido que em torno de 10 a 20% a mais ou a menos pode ser necessário para alguns animais. Agora, a melhor forma de verificar se a quantidade está correta é acompanhando o peso do animal, averiguando o score de massa magra e de tecido adiposo. É importante a gente lembrar que a dieta renal não é um alimento para o hospital, na verdade é um alimento para o domicílio. A intenção principal dela é o seu efeito a longo prazo. Alguns animais podem até ter necessidades hospitalares de uma dieta controlada. Porém, a dieta seca, industrializada ou até mesmo em patê, ela tem como objetivo o domicílio. Os animais, quando estão descompensados,
na clínica têm uma aversão ao alimento e a gente tem que tomar muito cuidado qual alimento que nós vamos aproximar desse animal nesse momento. Então, eu costumo dizer que eu evito a dieta renal dentro do hospital para não criar aversão desse animal. Eu prefiro que ele chegue em casa, volte a se alimentar com os alimentos normais que ele está habituado e a introdução da dieta, então, deve ser feita com mais cautela. Eu percebo que muitos colegas reclamam que os animais não aceitam, mas percebo que esse manejo de introdução da dieta vem sendo feito de uma maneira muito brusca, de uma maneira muito agressiva. Obviamente, o estímulo à palatabilidade deve ser feito com alimentos mais palatáveis. Esse animal não vai passar mal novamente porque está comendo imediatamente após uma melhora de uma internação um alimento um pouco mais rico em proteína. Mas ao longo da vida, sim. Então, essa reintrodução deve ser feita preferencialmente com mudanças de 10% a 20% a cada dia, até você trocar completamente o alimento que o animal estava habituado pela nova dieta. Existem algumas outras propostas de estímulo ao apetite do animal que tem algumas dificuldades, a colocação de água morna sobre o alimento. Alguns comentam que quando tiram a ração das embalagens, deixar aerar um pouco, eliminar um pouco o odor da dieta que estava ali no pacote, eliminar um pouco esse odor estimula também um pouco mais, acrescentar alguns alimentos que não interfiram com a qualidade do alimento, mas e nem com a quantidade. Então seriam pequenos estímulos, como cenouras raladas, a própria beterraba, algumas frutas como banana, maçã, melão, pera. Isso pode ser acrescentado e isso não modifica a proteína, isso não modifica sódio, isso não modifica fósforo, de forma que eu não tenho um desbalanço da dieta. É ali um atrativo para o animal. Existem alguns medicamentos também que são estimulantes do apetite, né? Alguns medicamentos humanos mesmo, e alguns que são protetores gástricos que também podem contribuir aí no tratamento desse paciente. Então, é uma situação que pode, muitas vezes, termos dificuldades, né, no momento dessas indicações e prescrições, mas também nós temos que, ao conhecer melhor as características do alimento e também em relação às características do nosso paciente, nós com uma experiência, né, com a vivência, nós podemos então verificar quais as melhores maneiras, as melhores formas para talvez até de uma maneira ou outra individualizar o nosso paciente. Mas tenham como consciência de que o tratamento conservador com uma base muito simples tem a dieta como seu principal componente. Então, nosso grande desafio, agradar, alimentar e nutrir. Muito bem, era isso que eu tinha para nós discutirmos aí nessa noite. Quero agradecer a vocês a presença, né? E esperamos nos encontrar em outros momentos. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, professor Júlio. Agora vamos passar a palavra para Eduardo Zanelli, coordenador de comunicação científica da Royal Canin, que ministrará sua palestra. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Eduardo Zanelli, eu sou coordenador de comunicação científica da Royal Canin do Brasil e hoje a gente vai falar um pouquinho de como a nutrição consegue auxiliar o manejo na doença renal crônica. Então, a gente sabe que a prevalência da doença renal crônica é bastante alta entre os cães e gatos e essa prevalência tem aumentado por conta do aumento da expectativa de vida nesses animais. Então, quando a gente fala da conduta terapêutica da doença renal crônica, hoje a gente saiu de um foco de tratamento de simplesmente tirar o animal da uremia para compreender os mecanismos do controle da doença e como a gente consegue fazer o controle da progressão da doença, reduzindo então as complicações inerentes à sua evolução.
Isso engloba um diagnóstico precoce, um suporte nutricional adequado, que é um dos principais pontos quando a gente fala do controle da progressão da doença renal crônica, para a gente ter uma manutenção da qualidade de vida. Não adianta nada a gente, então, aumentar a expectativa de vida desses animais, sendo que a gente não aumenta a qualidade de vida, ou pelo menos mantém a qualidade de vida desses animais. Então a modificação da dieta na doença renal crônica é a base da terapia. Nesse trabalho a gente consegue ver que os animais que foram alimentados com uma dieta de manutenção, comparado àqueles que foram alimentados com uma dieta própria, elaborada com as modificações para atender o suporte nutricional de um animal doente renal crônico, a sobrevida desses animais foi muito maior, em torno de 3 vezes maior comparado com os animais que se alimentavam com uma dieta de manutenção, então. Além disso, os animais que receberam uma dieta própria para manutenção da saúde nesses casos de doença renal crônica tiveram crises urêmicas 72 vezes menor o risco de ter essa crise urêmica em comparação com os animais que se alimentavam com uma dieta de manutenção aí para um animal adulto. Além disso, os animais que se alimentavam com a dieta renal, com alimento coadjuvante para terapia da doença renal crônica, somente 33% desses animais tiveram complicações de causa renal que os levaram a óbito. Quando a gente vê a porcentagem dos animais que tiveram causa de morte por complicação renal, esse número passa para 65%. Outro ponto muito importante quando a gente fala de nutrição do alimento para esses animais é esse outro trabalho que compara os estágios de íris, né? Então os estadiamentos da doença renal crônica com a condição corporal desses animais, o score de condição corporal desses animais, relacionando diretamente que conforme essa doença renal crônica evolui, a expectativa de vida desses animais diminui. E conforme esses animais têm um score de condição corporal maior, a expectativa de vida também deles é maior. Por isso, a importância da gente ter um alimento adequado que visa atender algumas necessidades específicas desses animais. Quais são as características que um alimento precisa ter para atender uma nutrição correta nesses animais? Bom, muito se fala sobre proteína e existe um questionamento sobre restringir ou não proteína. A restrição da proteína ela deve ser feita de maneira moderada, porém a gente precisa lembrar que o que importa quando a gente está falando de proteína é a sua biodisponibilidade. Então a utilização de proteínas de alto valor biológico, onde a gente tem essa proteína trazendo aminoácidos essenciais que vão fazer com que todos esses aminoácidos, ou pelo menos a maioria deles, sejam utilizados para a manutenção do organismo ou reconstrução tecidual, por exemplo, e a gente não tenha resíduos nitrogenados que podem vir a prejudicar ou acelerar a progressão dessa doença. Além disso, a restrição moderada dessas proteínas dietéticas, principalmente na fase 2 e na fase 3, no estadiamento 2 e 3 da doença renal crônica, contribui para diminuir a proteinúria mediada pela hiperfiltração glomerular e também ela é responsável por auxiliar a minimizar os casos ou o risco de azotemia e uremia nesses animais. Outro ponto muito importante é a restrição de fósforo. E a restrição de fósforo para o doente renal crônico é um dos principais pontos. Por quê? Os rins, quando eles estão doentes, então, eles são inábeis em excretar esse fósforo. Essa hiperfosfatemia resultante vai fazer com que essa doença renal crônica ela se progrida mais rapidamente, além de causar o hiperparatiroidismo secundário, que vai fazer com que o organismo então estimule a secreção de PTH para manter o equilíbrio entre cálcio e fósforo nesse organismo.
E esse cálcio circulante, ele não vai ser utilizado pelo organismo e a gente vai ter os casos, por exemplo, de mineralização distrófica, que é a calcificação de tecidos moles. Então a restrição do fósforo dietético comprovadamente reduz a velocidade da progressão da doença renal e aumenta a expectativa e a qualidade de vida desses pacientes. Outro componente muito importante quando a gente está falando de doença renal crônica é a utilização de ômega 3. E lembrar que não é simplesmente a gente utilizar ômega 3, é utilizar componentes e nutrientes do ômega 3, que é o EPA-DHA, que vão ter então as funções metabólicas. O EPA-DHA, a inclusão desses nutrientes para a nutrição do paciente renal crônico, auxilia a diminuir a inflamação, consequentemente, se a gente tem um órgão não inflamado, a pressão arterial desse órgão melhora, a gente diminui a pressão intraglomerular e aumenta a filtração glomerular desse rim, melhora a hemodinâmica renal e também está relacionado ao aumento na sobrevida nesses animais. Como a gente viu que diminui a inflamação, reduz pressão arterial, a utilização dos nutrientes EPA-DHA também auxilia, além de aumentar o tempo de sobrevida, aumenta a qualidade de vida desses animais. A inclusão de antioxidantes, então, é muito importante porque eles auxiliam no combate ao estresse oxidativo. Quando a gente tem um órgão inflamado, por exemplo, no caso o rim, o estresse oxidativo vai aumentar, por exemplo, a fibrose intersticial, que é uma característica intrínseca da doença. Então, na medicina humana, acredita-se que o dano oxidativo endógeno causado pela própria doença nesse organismo aumenta, então, a velocidade progressiva dessa doença. A utilização de complexo B, que também tem uma função antioxidante bastante importante, na doença renal crônica é bastante interessante e bastante importante porque a gente geralmente tem deficiência secundária por conta dos casos de hiporexia e de poliúria. Lembrando que o complexo B são vitaminas hidrossolúveis, e por conta da falta de apetite desses animais e dessa poliúria, onde ele tem a perda dessas vitaminas, associada muitas vezes a uma polidipsia não compensatória, a gente tem essa perda de complexo B. Outro componente muito importante é a utilização de alimentos com alta energia, ou seja, o alimento destinado à doença renal crônica tem uma alta energia. É muito comum os pacientes doentes renais perderem apetite ou terem mesmo tanto a anorexia quanto a hiporexia. Então, os objetivos da utilização de um alimento de alta energia é manter a condição corporal desses animais, reduzir as perdas musculares, uma vez que a gente está conseguindo entrar com o suporte energético desses animais, ele vai preservar a massa magra como fonte de energia. Preservar a função imune, então, lembrando que imunoglobulinas, enfim, de uma maneira geral, são compostos nitrogenados, compostos proteicos, e fazer com que pequenos consumos desse alimento satisfaçam a necessidade energética desses animais. Para lembrar, vale trazer então aquele gráfico que eu mostrei para vocês no início, correlacionando o score de condição corporal desses animais com o tempo de sobrevida. Então, no gráfico a gente pode perceber que os animais que tinham o score de condição corporal ideal ou um pouco acima do ideal tiveram uma sobrevida maior. Um ponto muito importante quando a gente está falando de doença renal crônica é a perda de apetite nesses animais. Esse gráfico então mostra pra gente a diferença entre animais que estavam internados com doença renal crônica e animais que estavam com outros tipos de enfermidades, mostrando que os animais que tinham doença renal crônica, eles tinham uma porcentagem de anorexia muito maior relacionado a uns animais que também estavam internados, mas por outros motivos. E aí, então, a gente precisa de um alimento que, além daquelas características, tenha palatabilidade reforçada.
Porém, o aspecto palatabilidade para cão e gato é um pouco diferente do ser humano, e aí a gente precisa entender como se dá essa percepção sensorial nesses animais. Então essa preferência individual, essa percepção sensorial relacionada ao alimento em cão e gato, leva em consideração alguns aspectos importantes. Por exemplo, o status de saúde. Quando a gente está falando de um doente renal crônico, naturalmente esse animal tem um apetite diminuído, muitas vezes chegando a uma anorexia especificamente. O ambiente que esse animal está inserido vai afetar a preferência dele pelo alimento. Então, se a gente está com um gato internado, por exemplo, ele está num ambiente totalmente estranho. Isso, além da hiporexia causada pela doença renal crônica, essa mudança de ambiente também pode fazer com que o animal não aceite o alimento. Fatores inatos aí também estão relacionados e são bastante importantes. Os fatores inatos, como exemplo, animal que não foi exposto a um alimento ou simplesmente ele tem uma preferência em não comer um alimento especificamente. Vamos dar um exemplo. Um animal que que consome carne suína, mas não consome carne de frango. Isso é um fator inato, é uma escolha dele e isso é muito difícil a gente mudar. A educação que esse animal teve com relação ao alimento é muito importante, principalmente quando a gente fala de gatos. A gente sabe que os gatos que não foram apresentados, por exemplo, a um alimento úmido até em torno de 4 meses de vida, dificilmente na idade adulta, quando ele tem a doença renal crônica, ele vai aceitar um alimento úmido. E o alimento úmido é uma das principais maneiras para a gente estimular, então, essa palatabilidade e estimular o consumo desse alimento. E experiências alimentares também são bastante importantes. Se o animal associa, por exemplo, um alimento úmido que por algum motivo ficou na geladeira e se deteriorou, e a gente fornece um alimento úmido para ele, ele vai lembrar daquela experiência alimentar que ele teve e ele vai acabar não se alimentando, não comendo o alimento que é preconizado nos casos de doença renal crônica. Outro ponto bastante importante é a transição alimentar, quando a gente fala de experiências alimentares. Então a aceitação do alimento para o doente renal crônico, estimular ele a se alimentar, precisa ir de encontro com a preferência individual desses animais, então. Então, uma opção é a gente lançar mão do mix feeding, que é a utilização do alimento seco com o alimento úmido, lembrando que o alimento úmido tem uma densidade energética bastante inferior ao alimento seco, e o animal precisa manter a condição corporal dele. Então, utilizar o alimento seco misturado no mix feeding com o alimento úmido é uma opção bastante interessante para a gente estimular o apetite desses animais. E também o aperfeiçoamento das fórmulas coadjuvantes, ou seja, dos alimentos destinados à doença renal crônica, que vão de encontro com os perfis aromáticos que atendem esses animais. Então, o que é o perfil aromático? É a gente pegar aquelas experiências, aquelas preferências individuais e colocar isso num produto que vai, então, atender as necessidades do doente renal crônico, estimulando o apetite desses animais. Então, o Royal Canin traz as soluções nutricionais de renal úmido e renal special, tá? Cada alimento desse tem um perfil aromático diferente, que a gente pode usar em combinação ou em separado para fazer com que esse animal se alimente. Característica importante de todos os alimentos, independente dele ser um alimento renal, ou um renal special, ou um renal úmido, é que a gente traz todos aqueles componentes que eu falei com vocês durante a nossa aula, né? Diminuição de fósforo, proteínas específicas e diminuição moderada da proteína, inclusão de EPDHA, antioxidantes, todos esses nutrientes. E um ponto bastante importante quando a gente está falando de nutrição e de doença renal crônica é a transição e adaptação alimentar.
É de essencial manejo fazer isso, porque geralmente quando o animal está em crise urêmica, que muitas vezes o proprietário desconhece a doença no animal e traz para a nossa clínica veterinária esse animal em crise urêmica, muitas vezes, na maior boa vontade, a gente acaba fazendo a transição, fazendo com que esse animal comece a ingerir um alimento renal antes de sair da crise. É muito importante a gente esperar estabilizar o animal para fazer essa transição de alimento dele, porque essa experiência alimentar dele com o alimento renal, que tem um perfil aromático específico, num momento de vida dele que ele não está tão bem, pode influenciar o alimento, o consumo desse alimento. Para gatos, isso é mais importante ainda, tá? Muitas vezes, a gente faz uma transição alimentar de até 30 dias para o gato, utilizando, por exemplo, ao invés da gente fazer igual a gente faz com o cão, 50% de um alimento e 50% de outro, a gente coloca 2 potinhos separados e deixa o gato acabar experimentando. Tá? É muito importante também a gente não fornecer nada além da dieta para esses animais, porque qualquer tipo de petisco vai acabar desbalanceando esse alimento coadjuvante e fazendo com que os benefícios que o alimento coadjuvante possa trazer para a gente sejam anulados por qualquer petisco, por exemplo, que o tutor possa utilizar para esses animais. Eu gostaria então de agradecer em nome de Royal Canin a VetSmart pela parceria e pela oportunidade de estarmos aqui e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais! Muito obrigado, Eduardo. Chegou o momento de conhecermos o sorteado que levará para casa o modelo anatômico de rim 3D oferecido pela Royal Canin. Lembrando que só participa do sorteio quem se cadastrou e quem acompanhou a nossa transmissão ao vivo. O sorteado vai aparecer agora na sua tela. Finalizamos por aqui. Espero que o nosso conteúdo de hoje tenha sido de muita relevância para a rotina dos nossos colegas médicos veterinários por todo o Brasil. Agradeço em nome do VetSmart, da Royal Canin e de toda a nossa equipe. Até a próxima semana, na 4ª e última transmissão do Fórum Online VetSmart de Nefrologia, com o tema Urolitíases do Clássico ao Moderno, Tratamento e Prevenção, que será ministrada por Luciano Giovannini. Relembrando que todos que assistirem às 4 palestras do Fórum também participarão do sorteio de um estetoscópio Littmann. Boa noite!